vi 4 alicerces. Eram tipo 4 colunas, né? É como se diz num território nacional brasileiro, dependência ou morte, né? E eu via essas 4 colunas caindo e eu, assustado, gritava: todas as nações ouvirão falar, no mínimo, 30 vezes por dia do território nacional brasileiro. Deve eu vou na vaia sua rébia passa. Levo e a sua baia sobre a passa. Ministro Alexandre de Moraes pode ter que revogar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por causa dos seus próprios colegas ministros do Supremo Tribunal Federal, que até eles, que até agora sempre suportaram e referendaram as suas decisões por unanimidade, consideraram um abuso a prisão de Jair Bolsonaro. O que todos dizem que não vai acontecer e que é improvável vai acontecer. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu vi 4 alicerces. Eram tipo 4 colunas, né? Ou não sei quanto sustentabilidade. Assim como Sansão, ele estava no estádio de Dagon. E aqui essas 4 colunas, ela sustentava, tá? Ela sustentava algo, e eu via essas 4 colunas caindo e caía, e eu quero detalhar e que detalhe. Mas essas colunas, esse pentágono, não sei o que, essa coluna era gigantesca. Ela não tinha, eu não conseguia ver mais ou menos a sua altura, porque era milhares e milhares e milhares de metros. E a formosura e a formatura da mesma era diferente, jamais vista por mim, né? E era muito alta, acima, muito mais acima das nuvens. E quando caía, as 4 caíam junto. Caía as 4 junto. E eu, assustado, gritava. E aí o Senhor me deu esta visão e disse isso no sonho. No dia 20 de março de 2025, você, por minha ordem, teve vários sonhos e disse que o teto era dia 22 de julho de 2025. O teto era 22 de julho de 2025, para que todo o território nacional brasileiro soubesse o que era o Brasil, o que tinha se tornado o Brasil e o que queria se tornar o Brasil e como o Brasil ficaria após o dia 22 de julho de 2025. E eu dizia através da sua boca várias vezes o teto. E o teto representava. O que você não sabia é que o teto eram os céus. E os céus, quando você viu esses pentágonos, essas colunas caírem e os céus desabarem. E o Senhor me dizia claramente, eu sou bem ousado para dizer, porque se repetiu os sonhos por 2 vezes e 6 visões, mais umas 7 visões, né? Que o céu caía sobre o território nacional brasileiro.
E eu me assustava e gritava porque os céus caíam. Mas no final, eu vi uma voz com uma voz de trombeta que dizia, ensurdecedor, que dizia, ainda bem que era o céu, caindo sobre todos os principados, o céu do Brasil caindo sobre todos os principados e sobre todas as potestades que pairam na região celeste e que queria se implantar no Brasil. Tiro totalmente as forças das forças ocultas, ficarão sem forças totais e débeis na sua força, na sua mentalidade, até o dia que eu, Senhor, terminar de fazer o que farei no território nacional brasileiro. Isso é forte demais. E após a data 22 de julho, todos vão saber os fatos e acontecimentos do dia 21 e do dia 22. Como o que era o Brasil, os fatos e acontecimentos e provas gigantescas que irão aparecer, irão vir à tona, coisas muito fortes no dia 21 e 22. É porque eu sei que é a data mais importante da história. Irão ter que recriar uma história, irão ter que recriar um livro de história na nação brasileira e colocar esta data nesse livro de história que será criado na nação brasileira com esta data 22 de julho de 2025. E será um novo Brasil. O Brasil tem mais ou menos dois significados, duas lógicas. Uma antes do dia 22 e outra depois do dia 22. Fatos e acontecimentos definitivos. Aí eu posso dizer assim, acabou. Aí todo mundo, até quem não tem entendimento, vai entender o que era o Brasil. O que o Brasil estava, o que os principados e potestades estavam querendo fazer no território nacional brasileiro os meses anteriores. O que os principados e potestades estavam tentando fazer no território nacional brasileiro os meses anteriores desta data 22 de julho, da qual será revelado, da qual será desnudo, da qual será mostrado para todas as nações, todas as nações ouvirão falar, no mínimo, 30 vezes por dia do território nacional brasileiro. E os fatos que foram desnudos e os fatos que foram revelados. Ministro Alexandre de Moraes pode ter que revogar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por causa dos seus próprios colegas ministros do Supremo Tribunal Federal, que até agora sempre suportaram e referendaram as suas decisões por unanimidade, consideraram um abuso a prisão de Jair Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista, eu não serei bolsonarista. Se Bolsonaro fosse candidato, eu não votaria nele nas eleições, como não votaria no Lula, enfim, vocês conheceram a minha postura nas últimas eleições, né? Considero Bolsonaro um inimigo político, mas não é por isso que eu vou fechar os olhos para um abuso. Eu já tinha dito, quando foi decretado as cautelares contra Bolsonaro, de que era um abuso, era ilegal e era inconstitucional. Porque não havia risco de fuga, porque não havia risco ao processo. O processo já está em fase de alegações finais, as investigações já acabaram, a acusação já apresentou sua última peça, a defesa está apresentando a sua última peça, e muito provavelmente Bolsonaro vai ser preso após condenação transitada em julgado. Ou seja, não havia nenhuma necessidade, nenhuma legalidade, nenhuma constitucionalidade nas medidas cautelares. Pois bem, ministro Alexandre I, concede uma cautelar proibindo Bolsonaro de conceder entrevistas. Aí ele volta atrás, por causa da péssima repercussão que isso deu na imprensa, apanhou até da Rede Globo, e diz que não. Ele pode conceder entrevista, ele pode inclusive discursar em atos públicos, o que ele não pode é publicar vídeos na sua própria rede social. Pois bem, Bolsonaro cumpre a cautelar. Em casa, numa chamada de vídeo, ele discursa para uma manifestação. E isso é o motivo utilizado pelo Alexandre de Moraes para decretar sua prisão domiciliar. Mas peraí, o próprio despacho de Alexandre de Moraes, poucos dias antes, dizia que ele podia discursar e podia conceder entrevistas. Ou seja, é uma tentativa apenas desesperada do ministro Alexandre de demonstrar força no momento que ele está extremamente acuado.
e no momento em que o governo americano avança, inclusive, sobre os ativos do escritório de advocacia da sua esposa, que para mim já é uma bizarrice, esposa de ministro do Supremo poder ter escritório de advocacia. Mas enfim, né, numa tentativa de demonstrar força, acaba mostrando desespero. Agora, editorial da Folha de São Paulo, editorial do Estadão, dos maiores veículos do país, criticam Alexandre de Moraes. E olha que a maior parte desses veículos, de grandes veículos de imprensa, editorialmente sustentaram a maior parte das decisões do Alexandre. E agora criticam a ponto de vazar para Mônica Bergamo que boa parte dos ministros do Supremo estão basicamente chegando no Alexandre e falando, olha, ou você volta atrás nessa prisão do Bolsonaro, ou ele vai recorrer e quando chegar pra gente votar, nós vamos te obrigar a voltar atrás. Então chegou num ponto tão bizarro, mas tão bizarro, que os próprios ministros do Supremo podem reverter uma decisão de Alexandre de Moraes. Hoje eu posso falar para vocês com a mais absoluta certeza, com o coração explodindo de alegria, com aquela sensação que eu não lembrava mais como que era, aquele sentimento de esperança. Hoje nós testemunhamos a mudança da maré. Os ventos mudaram, as placas tectônicas de Brasília se moveram e agora a posição em que elas se encontram forma um mapa completamente diferente. Alexandre de Moraes, completamente embebedado de poder e desconectado da realidade, cometeu um abuso, que para ele seria apenas mais um abuso numa lista infindável de desrespeito ao devido processo legal, à nossa Constituição, à nossa liberdade de expressão, direitos fundamentais, inclusive direitos humanos. Ele achou que colocar Bolsonaro em prisão domiciliar não daria em nada. Um dia após milhões de pessoas irem para as ruas em defesa do Bolsonaro, da nossa democracia e pelo fim dessa ditadura. Bom, eu acho que hoje Alexandre de Moraes teve um choque de realidade. Ontem nós tivemos mais um vazamento, mais um relatório da Vaza Toga, mostrando como que funciona o esquema de perseguição ilegal criado por Alexandre de Moraes e mais alguns da sua claque, membros da sua facção. Entre eles, até mesmo a chefe de gabinete dele, que agora está famosa e o Brasil inteiro conhece. Pessoas foram presas, criando-se uma tal certidão positiva e negativa, baseando única e exclusivamente nas postagens dessas pessoas, sem ter um fato. Por exemplo, um caso que eu quero mostrar, Ademir Domingos Pinto da Silva recebeu uma certidão positiva para ser preso, porque, olha a justificativa, perfil pessoal no Twitter com postagens antigas que exprimem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Isso é algo que acontece na Coreia do Norte, na China, na Venezuela, em Cuba, mas não no Brasil. Esse é apenas um exemplo. O relatório tem dezenas de exemplos mostrando como que foi feito esse sistema de perseguição. E aí nós temos hoje. Eles acharam que tudo aconteceria normalmente, pois a oposição reagiu, nós bloqueamos a mesa diretora, impedimos a abertura da sessão, e aí algo impressionante começou a acontecer ao longo do dia. Impressionante. De repente, vários senadores começam a declarar publicamente apoio ao Alexandre de Moraes. Um número que estava travado em 33 senadores, de repente pula para 38. Neste momento, vou mostrar aqui o placar para vocês, nesse exato momento nós temos 38 senadores. Se alcançarmos 41, nós temos a maioria do Senado. Entenda a importância disso. A maioria do Senado, que é a casa que tem a prerrogativa do impeachment do Moraes, a maioria estaria favorável ao impeachment do Alexandre de Moraes. Sai a notícia agora que os Estados Unidos está mirando a esposa do Alexandre de Moraes para ser sancionada. E sai uma outra notícia também, que é essa, Folha de São Paulo. Prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada. Imagine a humilhação se o Alexandre de Moraes tiver que reconsiderar a prisão do Bolsonaro e liberar ele novamente para poder falar com as pessoas. Ele está isolado, completamente isolado, enfraquecido, agindo de forma ensandecida, o que é muito perigoso. Nós sabemos que haverá muita perseguição ainda e é o que nós podemos esperar desse tipo de pessoa. E aí, olha essa reportagem que saiu no Globo. Moraes expôs, naquele jantar na casa do Lula, Moraes expôs essa visão do jantar, a visão de que ele não ia reagir na justiça americana contra Magnitsky. E foi apoiado pelos colegas da corte presentes, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Zanin, Flávio Dino, Fachin. De acordo com participantes do encontro, Lula concordou e disse que o governo fará o que ele preferir. Lula está falando que o governo vai fazer o que o Moraes mandar. É esse o governo democraticamente eleito, cedendo suas prerrogativas para uma pessoa que nunca recebeu voto algum? É tanta coisa louca que está acontecendo, que hoje, gente, entenda a magnitude disso. Hoje, o União Brasil e o PP oficialmente pularam fora do barco do governo, declaram-se oposição e nos ajudaram na obstrução. Nos ajudaram a obstruir de tal forma que hoje a sessão foi cancelada. Nós estávamos dispostos a dormir no plenário. Eu trouxe um colchonete e um travesseiro. Nós estávamos dispostos a dormir. Só que quando percebeu-se que agora a maioria já não aguenta mais, foi decidido cancelar a sessão e vai ter uma reunião de líderes amanhã. Aí beleza, você acha que já foi novidade demais, né? Totalmente uma mudança de maré completa, e aí sai mais essa.
Globo News mudará a linha editorial. O canal D descobriu um dos principais motivos da demissão da Daniela Lima. A Globo News dará uma guinada editorial para a direita. Será que é o risco, o medo de sofrerem sanções também da Magnitsky e agora a Globo vai tentar ser menos Globo lixo? A Globo, que foi uma das principais apoiadoras dessa ditadura, agora a Globo vai diminuir o apoio ao Alexandre de Moraes. E a Globo era uma das principais ferramentas de blindagem das ações criminosas que foi criada nessa ditadura brasileira recente. Muita coisa aconteceu num espaço muito curto de tempo. Dia 5 de agosto vai entrar para a história. Tudo está mudando. O ar está diferente, a esquerda está acuada. Nós temos agora, não é nem uma luz do fim do túnel, o túnel se iluminou. Você não tem uma luz no fim do túnel, o túnel agora está iluminado, nós estamos vendo um caminho a seguir. E vai acabar. Eu tenho certeza, nós já estamos conversando com vários senadores, mais senadores já estão mostrando disposição a colocar o nome também nessa assinatura do impeachment do Alexandre de Moraes. Eu acredito que até amanhã a gente alcança as 41, e aí, meu amigo, é festa. Pode celebrar. A gente tem que celebrar cada vitória, cada passo, e parabenizar os senadores que estão também entendendo que nesse momento a gente tem que fazer uma história no Brasil. Hoje foi Efraim, Margarete Busetti, Jaime Campos e Dr. Irã. Só hoje foram 4 senadores. 4, e o dia nem acabou. Ao momento que você está assistindo esse vídeo, pode aparecer novos senadores. Tem algo impressionante acontecendo. E eu vou me arriscar a dizer aqui. Intervenção divina. Na minha humilde percepção. O que está acontecendo hoje é intervenção divina. Quando se colocou o Bolsonaro na cadeia, porque ele está preso, gente. Eles não acreditavam, eles não esperavam que fosse acontecer o que aconteceu. O Brasil parece que acordou. Então, um pedido para vocês, continue se mobilizando nas ruas, carreata, motociata, adesivo, buzinaço. E a próxima manifestação, 7 de setembro, ela tem que ser não gigante, ela tem que ser histórica. A gente está virando o jogo. Fazia muito tempo que eu não tinha tanta esperança como eu tenho agora. Fazia muito tempo. Hoje nós fomos para o plenário decididos a sair de lá presos. Olha que loucura. A gente foi para aquele plenário hoje e a gente só sairia de lá preso. E mais não, estamos saindo de lá com vitórias históricas. Durma bem hoje. Sorria. Beije seus filhos e sua esposa, seu marido. Tenha alegria. A gente vai virar o jogo. Há muito tempo eu não me sentia dessa forma. Um abraço. Tchau. Com informação, João. Prisão domiciliar de Jair Bolsonaro irritou ministros do Supremo Tribunal Federal e deixou Alexandre de Moraes isolado na corte, segundo Mônica Bergamo da Folha de São Paulo. Magistrados, inclusive, que não participaram do julgamento do ex-presidente na primeira turma e também alguns que a integram consideram que a decisão foi exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico. Com isso, dizem, o ministro debilita o STF justamente no momento em que a corte, e especialmente ele próprio, estão sob feroz ataque de uma potência estrangeira, os Estados Unidos. Embora Moraes siga com forte apoio dos colegas e reconhecimento pelo papel que desempenhou até agora e pelo preço pessoal que pagou na contenção de ataques à democracia, a impressão é de que ele errou no caso específico. Moraes! Opa! A aposta e esperança entre integrantes do Supremo é a de que Moraes pode reconsiderar a determinação que encarcerou Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. O problema seria a personalidade do ministro, que dificilmente dá o braço a torcer e não costuma seguir ponderações dos colegas. Caso ele mantenha a decisão, os integrantes da primeira turma poderiam derrubá-la, o que não é considerado impossível, porém muito difícil de acontecer. Do ponto de vista técnico, diz Mônica Bergamo, magistrados ouvidos por ela consideram que não faz sentido Moraes afirmar em decisão anterior que Bolsonaro estava liberado para proferir discursos em eventos públicos ou privados e, na sequência, mandar prender o ex-presidente porque ele falou a manifestantes em Copacabana no último domingo. Neste dia, como a gente sabe, nós falamos aqui já, por meio de uma ligação telefônica transmitida em viva voz por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, o ex-presidente disse o seguinte, abre aspas, boa tarde Copacabana, boa tarde meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade, estamos juntos, fecha aspas. Do ponto de vista político, integrantes do STF afirmaram a Mônica Bergamo da Folha de São Paulo que a decisão de Moraes teve o condão de quebrar o consenso que existia até então entre amplos setores do empresariado, da imprensa e da opinião pública de que os ataques do presidente norte-americano Donald Trump ao Brasil estavam sendo respostas adequadas ao STF. Só mais um trecho que eu achei importante também. O vento estava a favor do Supremo e contra Trump e Jair Bolsonaro, mas desde a última segunda-feira, dizem ministros do STF, começou a mudar. Vento a favor? Cuidado com o tupete, hein, Moraes? Vento a favor pode bagunçar o tupete aí, né? Vingativo, é vingativo. Em função da Magnitsky, a gente sabe disso, é vingativo em função do sucesso do 3 de agosto das ruas e também vingativo em função do Vaza Toga. Vaza Toga que esse jornaleco aí, que essa jornalista trabalha, não divulgou. Aliás, divulgou lá em agosto do ano passado, há um ano exatamente, divulgou trechos, né, do Vaza Toga e com medinho das consequências e das ameaças que muito provavelmente deve ter sofrido, tirou o pé. Então, desculpa, para mim é absolutamente desqualificado esse jornaleco, né? Querendo dizer que vento mudou agora. Não, me perdoe. Isso é vingança, absoluta vingança por parte de Moraes, Olavo. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira
que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer, a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.